nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Pio V e São Pio X, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós começamos então a tratar na última aula sobre a igreja. Nós vimos 3 vias para conhecer a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A via do primado, a via das notas, né? Considerando então que a igreja de nosso Senhor ela é una, santa, católica, apostólica, e a única igreja que tem essas 4 notas é a igreja católica, apostólica, romana, né? Bem, e a terceira via, que é a via da excelência, né? Ou a via empírica, que faz o contrário. Em vez de partir de Nosso Senhor para chegar à igreja, parte da igreja, da sua história, né? Que é um milagre moral, para chegar à única possibilidade que seu fundador seja Nosso Senhor Jesus Cristo, seja Deus, né? Bem, então hoje nós vamos começar nos aprofundando então na questão da igreja e tratando da igreja militante, que é o que nos interessa em primeiro lugar, né? Então a igreja que está ainda aqui sobre a terra, a igreja daqueles que militam, que lutam pela salvação eterna, né? Primeira coisa que a gente tem que ter claro é a definição simples, mas precisa de igreja, né? Porque às vezes é uma coisa muito vaga, né? A igreja é o povo de Deus, né? É uma coisa muito vaga. O povo de Deus, provavelmente dito, eram os judeus no Antigo Testamento, né? Que era o povo eleito. Então, a igreja é a sociedade ou a reunião das pessoas batizadas que, vivendo na terra, professam a mesma fé e a mesma lei de nosso Senhor Jesus Cristo, participam dos mesmos sacramentos e obedecem aos legítimos pastores, em particular ao Romano Pontífice, o Papa. Então, a sociedade ou reunião das pessoas batizadas que, vivendo na terra, professam a mesma fé, a mesma lei de nosso Senhor Jesus Cristo, participam dos mesmos sacramentos e obedecem aos legítimos pastores, em particular, sobretudo, ao Romano Pontífice, o Papa. Bom, a partir dessa definição, nós podemos concluir que para ser membro da Igreja de Cristo, são necessárias 3 coisas, né? A fé, o batismo e a submissão aos legítimos pastores, ao Papa, em primeiro lugar. E, claro, não ter sido excluído da igreja por uma pena, por uma sanção, né, canônica. Então, se faltar uma dessas 3 condições, a fé, o batismo ou a submissão ao Papa, então não se pode dizer que alguém seja membro da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém for excomungado, evidentemente, estará também excluído da Igreja, né? A Igreja Católica é uma sociedade perfeita,
Não é? O que é uma sociedade perfeita? A sociedade perfeita é aquela que tem o fim supremo na sua ordem. A sociedade perfeita é aquela que tem como finalidade o fim supremo na sua ordem e que dispõe dos meios, de todos os meios necessários para atingir esse fim. Então, vou explicar um pouco. Na verdade, só existem duas sociedades perfeitas: a Igreja e o Estado. Quando a gente diz perfeito, né, sobretudo se aplicando ao Estado, não quer dizer que não haja nenhum problema, nenhum defeito, né, ou que todos os seus membros sejam perfeitos. Não é isso que nós estamos falando, certo? A sociedade perfeita é aquela que tem o fim supremo na sua ordem. A Igreja tem a finalidade suprema na ordem sobrenatural, o céu, a salvação eterna. Não pode haver na ordem sobrenatural um fim superior a esse. E a Igreja tem todos os meios para conduzir seus membros a essa finalidade suprema. É isso que faz dela uma sociedade perfeita, na ordem sobrenatural. E na ordem natural é o Estado, que tem a finalidade suprema na ordem natural, o bem comum, né, da sociedade civil, e que tem todos os meios para chegar a esse bem comum natural, certo? Então, a Igreja é uma sociedade perfeita na ordem sobrenatural, o Estado na ordem natural. Bem, evidentemente, né, para encontrar a salvação, é preciso estar unido a nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor deixa isso muito claro, né, na Sagrada Escritura, nos Evangelhos. Sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós os ramos. Né? Então, é preciso estar unido a nosso Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, é preciso estar na Igreja, pertencer à Igreja para salvar-se. O famoso dogma da Igreja Católica, extra ecclesiam nulla salus. Fora da Igreja, nenhuma salvação. Fora da Igreja não há salvação. Extra ecclesiam nulla salus. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana, ninguém pode salvar-se. Assim como fora da Arca de Noé, ninguém podia se salvar do dilúvio, né? Uma imagem corrente utilizada pelos padres da Igreja e pelo magistério. Né? Bem, claro, nós estamos falando, né? Ninguém pode se salvar fora da Igreja, a partir do momento que a Igreja existe. Né? Mas como é que se salvaram, então, os justos do Antigo Testamento? Né? Os profetas, os patriarcas e outros, né? Tantos outros. Salvaram porque tinham a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que deveria vir. Né? E por meio dessa fé, de alguma forma também já pertenciam à Igreja que seria fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Bem, e quem se encontrasse sem culpa fora da Igreja, poderia salvar-se? Então, é uma questão importante, né? Alguém que está fora da Igreja, quer dizer, que não é batizado, que não tem a fé católica, poderia de alguma forma salvar-se?
sim, mas em condições bem estritas, né? Condições que significam que, se a pessoa conhecesse a verdade, ela entraria na igreja, aceitaria todas as coisas. Ah, padre, mas se alguém souber a verdade, ele sempre vai querer seguir a verdade. Nada disso, né? Inclusive, esse era o erro atribuído a Sócrates, né? De achar que tudo era um problema de ignorância. Não é. Nós mesmos sabemos disso com os nossos pecados, sabemos o que é bom, o que não é, o que se deve fazer, o que não, e cometemos, né? Seja por fraqueza, seja por malícia. Então, não basta conhecer o que é correto para fazer o que é correto. É preciso também que a vontade faça e deseje fazer e faça o que é bom, né? Bom, então, nós podemos dizer o seguinte: quem, encontrando-se sem culpa sua, quer dizer, em boa fé, fora da igreja, tivesse recebido o batismo, ou tivesse o desejo, ao menos implícito, de receber o batismo, e, além disso, procurasse sinceramente a verdade, e cumprisse a vontade de Deus o melhor que pudesse, então essa pessoa, bom, se ela não é batizada, ela teria um batismo de desejo. E por desejo, ainda que implícito, seria membro da igreja. Então, não ter culpa, quer dizer, é necessário uma ignorância invencível. A pessoa está na impossibilidade, né, real de conhecer qual é a igreja de Cristo, ou que ele deve entrar nessa igreja, né? Então, nem toda ignorância é invencível. Às vezes é negligência, não correr atrás, né, não estudar, tendo os meios para isso. Pode ser até uma ignorância que a gente chama afetada. Eu não quero conhecer para não ter que assumir compromisso, mudar de vida, né? Então, aqui nós estamos falando de uma ignorância invencível, né? Então, que a pessoa não tem como realmente conhecer a verdade, não tem os meios para isso. Sem negligência da parte dela, sem culpa dela. Depois, é preciso reconhecer que existe um só Deus, né? Que se conhece mesmo pela simples razão, né? Praticar a lei natural, então, que nós podemos também conhecer pela simples razão, aquela que São Paulo diz na Epístola aos Romanos, né, que está inscrita no coração de todos os homens. Então, está na ignorância invencível, reconhecer que existe um só Deus, praticar a lei natural, ter desejo de fazer a vontade de Deus, né, realmente, abandonando tudo que seja contrário à vontade de Deus. Então, nessas condições, a pessoa tem um batismo de desejo, se ela ainda não é batizada. Implícito ou explícito, quer dizer, se ela realmente não faz ideia, então, se ela soubesse, realmente ela faria, né, com todas essas condições. Ou, às vezes, é um desejo explícito, um catecúmeno, alguém que está fazendo um catecismo de adulto, mas que ainda não é batizado, ele tem um desejo explícito de ser batizado, né? Se ele tem esse desejo, se ele está arrependido dos seus pecados, né, e ele vier a morrer, então ele vai salvar-se. Porque deseja já pertencer à igreja e, de alguma forma, por esse desejo, pertence à igreja, né? Só uma pequena observação. Quando a gente fala cumprir a vontade de Deus o melhor que se pode, né, não é o seguinte, então cada um que pratica bem a sua religião vai para o céu. Nada disso. O muçulmano que chega e explode todo mundo, que está praticando bem a sua religião, não vai para o céu, né?
porque é uma coisa contrária à lei natural. Contrária aos mandamentos de Deus, podem ser conhecidos por qualquer um. Então não é todo mundo que vai e pratica bem a sua religião com sinceridade vai para o céu, nada disso, certo? É outra coisa que a gente está falando aqui. Bom, em geral, né, sobretudo na sociedade atual, se a pessoa realmente se interessa, estuda, ela vai chegar à igreja católica, né? Uma ignorância invencível. Bom, tem vários aspectos que entram aí, é difícil falar, né? É fácil, não é uma coisa tão simples, né, de se generalizar. Mas se a gente pega, por exemplo, o índio antes do descobrimento do Brasil, né? Bom, a princípio uma ignorância invencível, né? Se ele reconhecesse que existe um só Deus, né, que ele pode chegar só pela razão natural, se ele praticasse a lei natural, tivesse o real desejo de fazer a vontade de Deus, arrependido de tudo que ele reconhece como pecado e rejeitando tudo isso, Deus daria a graça, né? E quando chegasse o missionário, ele aceitaria tranquilamente, né, os ensinamentos. Bem, o fato é que Deus não deixa ninguém sem a graça suficiente para se salvar, certo? Até São Tomás fala, né, que, bom, no caso de um índio, ou Deus vai revelar-se diretamente a ele, né, ou vai enviar um missionário, né? Bem, em todo caso, Deus vai dar as graças, né? Então, nessas condições, existe uma salvação fora da igreja? Não, porque nessas condições, de fato, essa pessoa pertence já, de algum modo, por esse desejo, né, à Igreja Católica. Então, fora da igreja, não há salvação contra todo indiferentismo religioso, né? É possível salvar-se em qualquer religião, ou é mais fácil na Igreja Católica, mas também é possível em outra, né? Não. Só é possível salvar-se na Igreja Católica. Bom, protestante, lá no século XVIII, que vivia completamente isolado, né? Ele poderia salvar, se tivesse essas condições de ignorância invencível, reconhecer que existe um só Deus, praticar a lei natural, ter desejo de fazer a vontade de Deus, poderia, né? Então é difícil a gente julgar também um caso concreto, a não ser quando é muito evidente, né? Se a pessoa tem muito acesso à informação, etc., é difícil essa ignorância invencível. Bem, mas para salvar-se basta ser católico? Não, é preciso ser membro vivo da Igreja de Cristo, né? Quer dizer, é necessário estarmos unidos a Deus pela graça, sem pecado mortal, né, consequentemente. Então, aquele que é membro da igreja, né, pela fé, pelo batismo, pela submissão à autoridade da igreja, mas está em pecado mortal, é um membro morto da igreja e, consequentemente, não se salva, se morre nesse estado. Bem, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é também indefectível, né? A indefectibilidade da igreja. O que significa a indefectibilidade da igreja? Primeiro, que ela vai continuar existindo até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, né? Nosso Senhor mesmo falou: as portas do inferno não prevalecerão, estarem convosco até o fim dos tempos. E segundo, que a igreja vai continuar existindo, tal como fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, sem mudar a sua natureza, sem mudar a sua essência.
Então, Nosso Senhor fundou a sua igreja hierárquica, monárquica, né, com hierarquia, os bispos, monárquica com uma autoridade suprema, o Papa, e assim ela vai permanecer até o fim. Então, aquilo que é de constituição divina permanece até o fim. A igreja hierárquica, monárquica, até o fim. Com os bispos que governam uma porção da igreja, né? Também isso é direito divino. Foi Nosso Senhor que instituiu os bispos, né, com os apóstolos. Nosso Senhor que instituiu o Papa como chefe supremo. Então, aquilo que é de instituição, de constituição divina, que foi dado por Nosso Senhor, permanece. Ir contra isso prejudica a igreja, por exemplo. Querer favorecer a colegialidade dentro da igreja, igualar os bispos ao Papa, os padres aos bispos, os leigos aos padres, né? Como se a igreja fosse um senado, um colégio de iguais e não uma monarquia. Isso prejudica a igreja, vai contra a sua natureza, né? Tal como dada por Nosso Senhor. Agora, tem outras coisas que não são de constituição divina e que podem mudar. Por exemplo, Conferência Nacional dos Bispos. Isso aí não é de instituição divina, certo? Então, pode deixar de existir sem problema. Então, essa indefectibilidade da igreja, certo? A igreja vai continuar existindo sempre, apesar de todas as perseguições sangrentas, né, ou doutrinárias, ela vai continuar existindo, apesar da deficiência dos seus membros, né, nós, apesar dos nossos pecados, ela vai continuar existindo, e não só vai continuar existindo, como existindo tal como fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, além disso, a igreja é infalível, né, nos seus ensinamentos definitivos, né? Bom, nós vamos tratar disso um pouco mais adiante em detalhe, né? Que essa infalibilidade da igreja vem da infalibilidade do Papa, né, em primeiro lugar. Bem, nós estamos aqui seguindo, né, praticamente o catecismo de São Pio X, né? A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é perseguida enormemente, né, externamente e internamente, mas continua intacta na sua essência, nos seus ensinamentos. A igreja é tão perseguida, porque ela é o corpo místico de Cristo. Se Nosso Senhor foi perseguido, também ela é perseguida e vai ser perseguida até o fim. Ela é perseguida porque reprova os vícios, combate as paixões, condena os erros, né? Evidentemente, então, isso vai gerar a oposição daqueles que não têm uma boa disposição. Quem quer viver no pecado e ama o seu pecado, qualquer que seja ele, e quem ama as trevas do pecado, odeia a luz, né? E combate a luz. Como diz São João, então, a igreja vai ser perseguida externamente e internamente. Bem, como membros da igreja, nós temos, evidentemente, deveres para com ela.
Primeira coisa, nós devemos ter um amor ilimitado pela igreja. Não confundir a deficiência e os pecados dos membros da igreja com a igreja. Nós vimos a igreja é santa e santificadora e não santa e pecadora. Nem a igreja precisa estar sendo sempre reformada, né? Também tem essa expressão, e a eclésia sempre reformando. Propriamente não, quem precisa ser reformado somos nós, né? Reformados para quê? Para uma adesão mais plena aos ensinamentos de sempre da Igreja Católica. Então devemos ter um amor ilimitado pela Igreja, que é nossa mãe, que nos dá a vida sobrenatural, que nos ensina a verdade. Então devemos também nos considerar felizes e infinitamente honrados por pertencermos a ela. Né? E devemos nos empenhar pela glória da igreja, pelo aumento dela, pelo seu crescimento, por todos os meios que estejam ao nosso alcance. Então devemos defender a glória da igreja, né? Atacada, sobretudo vivendo bem, seguindo aquilo que a igreja nos pede. Devemos também procurar a expansão da igreja, que ela tenha cada vez mais membros, né? Por quê? Pela salvação dessas pessoas, como acabamos de ver, extra ecclesiam, nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Então, devemos procurar o crescimento, o aumento dela por todos os meios que estejam ao nosso alcance. Começando pela oração. Bem, na igreja militante, nós podemos então fazer uma distinção entre os membros dela. Né? Existe uma distinção muito importante, porque na igreja há uns que mandam, outros que obedecem, uns que ensinam, outros que são ensinados. Né? Então, existe a hierarquia da igreja que vai governar, que vai ensinar, que vai santificar. E os simples fiéis, né? Quem estabeleceu essa distinção foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em geral, se distingue a igreja docente, né? A igreja que ensina, são os membros da hierarquia. A igreja docente é composta pelos bispos, unidos ao Papa e pelo Papa. Né? Bom, também pelos sacerdotes, mas os sacerdotes de uma maneira dependente completamente dos bispos. Né? Então, a igreja docente é composta pelos bispos, unidos ao Papa e pelo Papa. Né? E a igreja discente, aquela que é ensinada, né, que recebe o ensinamento, é composta pelos fiéis. Quem estabeleceu essa distinção? Nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma distinção de direito divino. Né? E é essa distinção que estabelece a hierarquia propriamente da igreja. Bom, nós vemos no Evangelho, Nosso Senhor escolhe 12, né? Em particular, lhes dá a missão de ensinar. Ide, ensinai todos os povos. Tudo aquilo que eu falei aos vossos ouvidos, proclamai sobre os telhados. E dá a outros a obrigação de ouvir a esses. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. Então, nós devemos ouvir a igreja hierárquica, a igreja docente.
Deu a eles também a missão e o poder de governar. Mateus 18, 18, tudo que ligares na terra será ligado, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. O Senhor fala isso aos 12, como fala em Mateus 16, para São Pedro, só que para São Pedro ele dá a chave do reino dos céus, né? E diz que São Pedro é a pedra, o fundamento da igreja, como a gente viu na aula passada. Então, dá o poder de governar, de ligar e de desligar, e dá o poder de santificar, e de ensinar em todos os povos, poder de ensinar, batizando-os, poder de santificar. Ou então, depois da ressurreição, 8 dias depois da ressurreição, entrando no cenáculo, soprando sobre os apóstolos, diz para eles receberem o Espírito Santo e aqueles perdoarem os pecados eles vão perdoados, poder de santificar, de perdoar os pecados, né? Então, a hierarquia da igreja possui esses 3 poderes. Não confundir lá com os 3 poderes, né, na política. Executivo, legislativo e judiciário. Na verdade, esses 3 poderes aqui na igreja estão no poder de governo, né? Numa diocese, quem governa, quem julga, quem estabelece certas leis, né, é o bispo. Sempre sob a autoridade do Papa, certo? Bem, então, a hierarquia da igreja possui 3 poderes: poder de governo ou poder de jurisdição, poder de governo ou de jurisdição, é justamente esse poder de governar, de fazer leis e de julgar. O Papa tem um poder de jurisdição suprema, universal, né? O Papa, ele pode intervir numa diocese diretamente. Se ele quisesse, por exemplo, me nomear pároco de qualquer paróquia da diocese, ele poderia fazer sem passar pelo bispo, certo? Se o bispo estabelece aqui uma lei particular, né, que ele poderia estabelecer conforme o direito canônico, o Papa poderia revogar essa lei, né? Então, o Papa tem uma jurisdição universal, direta, imediata, certo? Então, é de fato a jurisdição suprema. Já o bispo não, ele tem uma jurisdição na sua diocese, no território que lhe foi confiado pelo Papa, Brasília, Goiânia, Lusiânia, Formosa, né, por exemplo. Mas é um poder sempre exercido sob a autoridade do Papa. É um poder próprio que tem o bispo, mas que é recebido do Papa. Esse poder de governar, de jurisdição, é recebido do Papa, né? E deve ser feito dentro dos seus limites. Por exemplo, né, às vezes vai um grupo de fiéis pedir para um bispo para que seja aplicado o motu proprio Ecclesia Dei. Ecclesia Dei não, Ecclesia Dei é outro. Eu dei ontem a autoridade, a história do combate da missa, falei muito do motu proprio Ecclesia Dei. Motu proprio Summorum Pontifico, né, de 2007, bem 16. Então, que seja aplicado o motu proprio Summorum Pontífico, de 2007, do Papa, e que o Papa deu essa liberdade para que os padres possam celebrar a missa tridentina e que os fiéis tenham o direito de assistir essa missa. Aí o bispo vai pegar e dizer, não, mas aqui o Papa sou eu. É uma proposição cismática, quer dizer, esse bispo não reconhece a autoridade do Papa, porque ele tem poder na sua diocese, sim, mas sempre sob a autoridade do Papa, sob as leis universais que o Papa estabelece, certo? Bem, então,
primeiro poder na hierarquia, um poder de governo, né? Ou de jurisdição. E o Papa tem esse poder de jurisdição universal, né? A jurisdição suprema, imediata, direta, em toda a Igreja. Em seguida, o poder de ensinar. Esses dois poderes são muito ligados, o poder de jurisdição e o poder de ensinar, ou o poder de magistério, né? Poder de ensinar / magistério. O Papa tem um poder também supremo de ensinar. O Papa exerce o magistério supremo, né? O bispo tem um poder de magistério com relação aos fiéis da sua diocese. Então, o poder de magistério, bem como o poder de jurisdição, limitado, né? E subordinado ao do Papa. E também o poder de magistério, o bispo recebe do Papa, certo? Quando o Papa confia ao bispo uma diocese, né, ou nomeia um bispo para uma diocese, então esse bispo está recebendo o poder de magistério, o poder de governo do Papa para essa diocese, com relação a essa diocese, com relação a esse território. E o terceiro poder da hierarquia, o poder de ordem, ou o poder de santificar, relacionado, sobretudo, à administração dos sacramentos. Esse poder em si, ele não vem do Papa. Ele vem do próprio sacramento da ordem. Certo? Por exemplo, um bispo, ele foi consagrado validamente, né? Ele se tornou bispo de uma diocese, depois ele abandona a Igreja Católica. Ele vai continuar celebrando validamente os sacramentos. Ele vai poder rezar a missa de verdade, ele vai poder crismar. Ele tem o poder de bispo para isso. Ele vai poder consagrar outros bispos, né? Ordenar padres, porque é um poder que vem do sacramento. Claro que, se ele está separado do Papa e da Igreja, esse poder vai ser exercido ilicitamente, certo? Vai ser um pecado gravíssimo, né? Mas ele tem esse poder, certo? A gente pode aplicar, inclusive, esses 3 poderes mesmo para um padre, né? Numa paróquia, o padre tem um poder de governo, ele vai ordenar como é que ele vai fazer o ministério, né, pastoral naquela paróquia, né, sem problema. Ele tem um poder de ensinar, que é derivado ou delegado do bispo. Então, ele vai ensinar num sermão, numa catequese, né, nas formações, etc. E o poder de santificar, vai administrar os sacramentos, confissão, missa, extrema-unção, né? Bem. Inclusive, né, qual é a diferença do Papa para um outro bispo? A diferença do Papa para um outro bispo está somente no poder de jurisdição e no poder de magistério. Que no Papa é o poder de jurisdição supremo e o magistério supremo. O poder de santificar é o mesmo no Papa e no bispo. Num bispo comum, né? O Papa é um bispo, é o bispo de Roma, mas com uma jurisdição universal e com o magistério supremo, né? Bom, muito importante também ter isso em mente. Os bispos recebem um poder de governo e o poder de magistério do Papa, né?
Porque alguns, numa teoria moderna, e às vezes nem tão moderna assim, vão dizer que o poder de governo e o poder de ensinar vem junto com o sacramento. E aí vai ser esse princípio de uma colegialidade, dessa independência dos bispos com relação ao Papa e de uma certa igualdade dos bispos com relação ao Papa. Então não, poder de governo e de magistério é o Papa que confere aos bispos, certo? Bom, e o Papa recebe o poder de jurisdição e de magistério, no grau máximo, no momento em que ele aceita a sua eleição para Papa, né? Então, no momento em que ele foi eleito, ele diz o accepto, né? Aceito. Então, aí ele recebe de nosso Senhor Jesus Cristo, diretamente, o poder de jurisdição e o poder de magistério. E se ainda não for bispo, então deve ser consagrado bispo quanto antes, né? Tá bom, vocês sabem, né? No conclave, na eleição do Papa, uma vez que se atingiu o número suficiente de votos, então se pergunta se realmente aceita ou não o pontificado, se aceita ou não ser o sucessor de Pedro, né? E dizendo aceito, recebe então diretamente de Nosso Senhor a jurisdição suprema, né? Acho que nós podemos fazer a nossa primeira pausa para continuar em seguida com a questão da infalibilidade do magistério e concluir, então, esse artigo sobre a Igreja. Ah, sim, diga. Você comentou, por exemplo, o bispo, no caso de estericísimo, pode celebrar alguns sacramentos validamente. Sim. Os sacramentos ligados à jurisdição, por exemplo, confissão e matrimônio, mesmo ele cisma, ainda assim são válidos? Não, justamente. Aí não, né? Quando o sacramento depende, além do poder da ordem, depende também da jurisdição. Então, se essa pessoa, se o padre ou o bispo não está ligado à Santa Sé ou não tem esse poder, não vai ser válido o sacramento. Então, o sacramento da penitência, a confissão, depende do sacramento da ordem, do poder de ordem e do poder de jurisdição, porque é um tribunal e o padre é um juiz. Para julgar é preciso ter jurisdição, né? E essa jurisdição o padre recebe do bispo. Então, se o padre não recebeu do bispo poder de confessar, então ele não pode confessar, essa confissão vai ser inválida, certo? O matrimônio é um pouco diferente, porque não é o que o padre tem que ter um poder de jurisdição, ele tem que ser uma testemunha qualificada. E o direito canônico estabelece quem são essas testemunhas. O bispo da diocese, ou os párocos, ou aquele que o pároco delegar, certo? Por exemplo, nós vamos fazer um casamento aqui na capela, o pároco do território, ele deve delegar expressamente tal padre para fazer o casamento. Se não tiver essa delegação, esse casamento vai ser inválido, porque não tem essa testemunha qualificada do padre, ou pode ser um diácono também, que o direito canônico exige nesse contrato que é o matrimônio, né? Diga. Em relação a outras religiões, como o catolicismo, outras seitas, digamos assim, eles não terão a salvação de algum modo? Não, só se for no caso da ignorância invencível, né? Que a gente falou, ignorância invencível, boa fé, acreditar que existe um só Deus, né? Seguir a lei natural e seguir a vontade de Deus em todas as coisas, né? O que não é tão simples.
Então, no caso de ignorância venceu, a pessoa não tem os meios para conhecer, realmente não tem os meios, não é por culpa dela, não é por negligência, né? E, além disso, né, reconhecer que existe um só Deus, praticar a lei natural e fazer a vontade de todas as coisas, recusando o pecado. Lá atrás. Continuando a pergunta dele, então a confissão feita a um padre ortodoxo dos cismáticos não seria válida? Não, depende um pouco, isso é um pouco mais complicado, porque, bom, se for um católico conversar com um padre ortodoxo, provavelmente não. Agora, um fiel ortodoxo confessando com um padre ortodoxo, bom, é uma questão um pouco disputada. Alguns dizem que a Igreja concede, a Igreja Católica, concede a jurisdição a esse padre em benefício daquela alma, certo? Então, é uma questão um pouco mais complexa, né? Depois tem outros casos também, né? O padre está lá, ele sabe que não tem poder, mas os fiéis acham que ele tem poder, porque ele está no confessionário, numa paróquia. Aí é a questão do erro comum, né? Essa confissão, a princípio, vai ser válida também, etc. Mas isso aí são outros pontos, né? Aqui na frente alguém com a mão. Dos ortodoxos, por exemplo, que eles têm uma autoridade uns sobre os outros, seria aquela mesma questão, por exemplo, de ordens religiosas. Por exemplo, mesmo que um bispo não dê o poder aos padres, por exemplo, para confessar em uma diocese, mas um pode confessar o outro. Seria a mesma coisa? Com relação aos ortodoxos? Sim. Não, porque a gente recebeu jurisdição do superior geral, que tem jurisdição sobre os membros. Por isso que a gente pode confessar os membros. Mas o ortodoxo não recebeu jurisdição a princípio de ninguém, né? Então a jurisdição vem sempre do Papa ou de alguém que recebeu o poder do Papa para dar essa jurisdição, seja o bispo, seja o superior geral. Então, no caso dos ortodoxos especificamente, se considera que a Igreja concede essa jurisdição por bondade, pelo bem das almas em questão, mas não é um caso semelhante à jurisdição dentro de uma congregação, de um instituto, não. Só sobre a questão da caridade, né? Por exemplo, uma pessoa que, por caridade, né, vendo um outro que está morrendo, por exemplo, tem um bicho, uma pessoa pulou da ponte para salvar as outras pessoas. Por isso, as outras foram salvas e ela morreu. Nesse caso, um ato de caridade feito com sincera intenção poderia salvar essa alma? Não, depende um pouco. O ato de caridade tem que ver se é caridade sobrenatural, se não, né? E a caridade tem que ser, em primeiro lugar, com Deus, né? Que a pessoa pode ter ido lá simplesmente, vou salvar, quero ser um herói, quero ser reconhecido. Então, não se sabe, não é tão simples. E depois é o seguinte, né? A caridade, na verdade, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, ela inclui justamente tudo isso aqui que a gente falou, né? O desejo de recusar todo o pecado e de fazer a vontade de Deus em todas as coisas, né? Então, não basta um ato assim, de bondade isolado, um ato bom isolado. Tem que ser um ato que coloque na alma esse amor a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer que a pessoa deixaria todo o pecado e segue a Deus em tudo, realmente até a morte, se for necessário, né? Com relação, por exemplo, que ela citou aqui as seitas, né, que se essas pessoas podem se salvar. No caso da questão natural, por exemplo, se um casal protestante usa preservativo, já quebrou essa lei natural, né? Sim, aí depende também, né? Na lei natural tem preceitos primários e secundários, então tem que ver um pouco, matar o outro, é uma coisa evidente, né? Divórcio já é uma coisa também um pouco mais clara, mas aí, bom, tem preceitos um pouco mais sutis que não são tão evidentes, né? Então, tem um pouco essa noção. Quando a gente fala de lei natural, não é todos os meandros da lei natural, mas, sobretudo, os preceitos primários e mais claros, né? Bem, por que, por exemplo, né, um protestante, né, com a questão da ignorância invencível, né? Bom, se ele procura sinceramente estudar, sim, deveria rapidamente, bom, claro que tem muitos preconceitos, etc., né, mentalidade formada ao longo dos anos, mas se ele vai se aprofundando realmente com uma boa disposição, ele chega à conclusão de que tem um problema, né?
Então é difícil, não nos cabe julgar dizer que é impossível, mas é difícil ter um protestante que se interesse um pouco mais, como deve ser o dever de qualquer um, né? Se interessar pela questão da religião, de boa fé, numa ignorância invencível, né? E que continue lá. Até porque o primeiro princípio, né? Só a Escritura, só a Sagrada Escritura, só a Bíblia, e a Bíblia não fala isso, né? Então já tem o primeiro problema aí. Então, se ele lê toda a Bíblia e não encontra isso, já deveria desconfiar que tem um problema. Alguma outra questão? Bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.